Como vamos entender o contexto bíblico de uma vez por todas? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. É com muito prazer que nós voltamos aqui para podermos dar continuação dos exemplos que estávamos dando para podermos compreender melhor o contexto bíblico. Antes eu quero, como eu falei no vídeo anterior, eu quero apresentar para vocês aqui um livro espetacular, um livro que vai contar, é um livro histórico, é um livro profético, é um livro que vai te ajudar a compreender, sim, perfeitamente, maravilhosamente, a Bíblia Sagrada. Tá? Este livro aqui, ó, é um livro, A Grande Controvérsia. Ele recebe um título também de O Grande Conflito. Olha aqui a grossura. Ele tem 648 páginas. Guerras, coronavírus, atual, espetacular. É um livro espetacular. E nós vamos, como falamos no vídeo anterior, nós vamos estar sorteando. Eu tenho mais ou menos uns 6 livros desse aqui para mim poder sortear. Então, como que nós vamos fazer? Aqueles que deixar ali seu comentário, eu vou então anotar as pessoas que fizeram o comentário neste vídeo e eu vou estar sorteando o primeiro livro. E assim por diante. Em cada vídeo que sair, eu vou estar sorteando um livro desse. Totalmente grátis. E você vai se maravilhar com essa obra magnífica que vai ajudar você a compreender muito bem a destruição de Jerusalém, a verdadeira causa da Revolução Francesa, aonde nós nos encontramos nos eventos dentro da história, juntamente com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Esse livro ele vai te levar diretamente para a Bíblia, para você pegar os textos e comparar. É um livro maravilhoso, como eu já disse. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que você se inscreva no canal, caso você ainda não se inscreveu. Se o canal estiver te ajudando de alguma forma, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, seus vizinhos. Eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. E você fazendo desta forma, você vai ajudar aqui o canal. Você não tem noção quando você se inscreve, quando você se compartilha, quando você deixa seu like, quando você deixa seu comentário. O YouTube entende que o vídeo está relevante, o vídeo ele vai estar indicando para outras pessoas. Agora, para aqueles que são inscritos e aqueles que vão se inscrever, é importante também você acionar ali o sininho das notificações. Porque no momento que sair vídeos novos, você vai ser notificado aí no seu aparelho. Então você deixa o sininho ativado e aí você, na hora que sair o vídeo novo, você já é notificado. Então você já é avisado e você vai saber o que está acontecendo neste canal. É o nosso canal, é o seu canal, é o meu canal, é o nosso canal. E o objetivo aqui é podermos estudar aí, aprendermos juntos. Eu também estou aprendendo, e você também, todos nós estamos aprendendo. Aprender junto o texto bíblico dentro do seu contexto, a palavra de Deus. Aqui, como eu já disse, aqui nós estamos trabalhando somente com os textos bíblicos dentro do seu contexto. Então aqui não tem vínculo nenhum com religião, mas aqui nós estamos tratando especificamente com a palavra de Deus. Hoje eu vou dar um exemplo só, dando continuidade ao vídeo anterior, mas hoje nós vamos dar um exemplo usando uma palavra no original, hebraico. No próximo vídeo eu vou explicar melhor como que funciona a questão da tradução. Mas
para que vocês possam entender, a Bíblia ela foi escrita, como eu já disse em outros vídeos também, a Bíblia ela foi escrita no hebraico, um pouco no aramaico, algumas coisas no aramaico, e no grego o Novo Testamento. Então, tanto o hebraico, o aramaico, diz que o aramaico ainda fala em algumas regiões, mas o hebraico e o grego, essas línguas, como o latim também, que algumas vezes foi traduzido para o latim, para a Vulgata Latina, são línguas mortas. Então nós temos uma distância enorme, uma distância cultural, uma distância linguística, né? Então os tradutores traduziu do original hebraico e do grego para a nossa língua portuguesa. Então, às vezes, há essa necessidade. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai pegar uma palavra no hebraico, seja no grego, e você vai pegar essa palavra no hebraico e você vai trazer ela agora para o português. Ela vai ter um exemplo, só para podermos entender. Ela vai ter cinco significados em português. Uma palavra em hebraico, 5 significados em português. O tradutor, qual dessas 5 palavras que ele vai traduzir essa palavra em hebraico? Como que ele vai traduzir? Aí ele vai precisar analisar o contexto para ver qual a palavra se encaixa melhor. Isso também no hebraico, no grego, enfim. Então, às vezes há essa necessidade de você analisar. Agora, logicamente que tem pessoas que não têm condições, né? Não tem tempo. E um dos objetivos desse canal também é trabalhar nas minhas pesquisas, né? É trabalhar em cima do hebraico, do grego. Lógico, o grego e o hebraico aqui numa fase bem, digamos assim, bem no nível básico, né? O nível básico do grego e do hebraico. Porque o grego e o hebraico, se for estudar a síntese, se for a sintaxe, né, que fala, se você for aí tem que estudar a linguística, e aí tem teólogos maravilhosos, né? Tem vários teólogos aí que se aprofundam, faz mestrado, doutorado, enfim. Não é o caso aqui. Então nós vamos pegar o básico do hebraico, o básico do grego, só para a gente poder ter uma pequena noção do que é tradução. Então é isso. Então, a língua original da Bíblia são línguas mortas, não se usa mais. O hebraico que foi escrito a Bíblia não é o mesmo hebraico que se fala hoje. O grego que foi traduzido a Bíblia, o Novo Testamento, não é o grego que se fala hoje. O grego daquela época era um grego popular, chamava grego kaioné, ou kaionê. Cada um fala de uma forma, enfim. Não é o mesmo grego que é falado hoje. Então, essas línguas que foi escrita tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, essas línguas não existem mais. Então, isso depois foi traduzido para várias línguas, para o alemão, e, enfim, para o latim, que o latim também é uma língua morta também, né? Enfim. Então hoje nós vamos ver um texto e vamos analisar uma palavra dentro do que eu estou falando, uma palavra que ela tem vários sentidos em português. E nós vamos tentar descobrir qual dessas palavras ela se encaixa melhor. Eu não vou dar aqui a minha posição do que qual das palavras que eu acho melhor, mas eu vou deixar que vocês mesmos analisam e ver, para você ver como que funciona a questão de tradução e para você ver como que funciona o contexto bíblico. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. A Bíblia ela é totalmente confiável. Deus, na sua infinita sabedoria,
ele conservou, ele protegeu a Bíblia Sagrada. Ele conservou a sua mensagem. Isso você pode ficar tranquilo. Apesar de ter sido escrito por homens, né? A Bíblia diz que a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirado, movido pelo Espírito Santo. Então, para que vocês possam ter uma ideia, a inspiração não foi Deus ditando, não foi um ditado, Deus ditando as palavras e o profeta ou o apóstolo foi escrevendo palavra por palavra. Não foi assim. Deus deu uma inspiração para o homem. E o homem, com as suas palavras humanas, foi escrevendo aquilo. Então a essência, a mensagem, a inspiração vem de Deus, porém escritas em palavras humanas. E às vezes por isso que você encontra alguma coisinha, alguma palavra um pouco diferente, às vezes uma aparente contradição devido a isso aí. Mas no restante, a palavra de Deus ela é fiel, ela é a única regra de fé e prática. E a gente pode ter total confiança na palavra de Deus. Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui que está em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muito bem. Talvez cada um vai dar a sua opinião, cada um tem a sua posição, mas aqui eu quero ver com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando fala que o Espírito de Deus. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Uma coisa também que é importante nós entendermos, que o formato das letras, tanto no hebraico como no grego, não é igual ao português. Que o português tem a letra minúscula, tem a letra maiúscula. No grego e no hebraico não tem isso. O formato das palavras são tudo do mesmo tamanho. Tanto do hebraico como do grego. É tudo do mesmo tamanho. Não tem maiúsculo ou minúsculo. Bom, quando fala que Espírito de Deus, o Espírito, ela vem da palavra hebraica ruah. Verruah é a palavra hebraica para espírito. Só que essa palavra ruah, ela pode significar espírito, ou ela pode significar vento, ou ela pode significar sopro. Ela significa basicamente, tem mais significado, mas basicamente essas três palavras em português. Aí na hora que o tradutor vai traduzir, ele precisa analisar o contexto e ver qual a palavra que se encaixa melhor. Na maioria das Bíblias, principalmente as Bíblias, a maioria, tanto de texto crítico como texto receptus, depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, eles traduziram como Espírito de Deus. Agora, se você vê aqui no hebraico, a explicação, eu vou tentar mostrar aqui, ó.
Não sei se vai dar para ver. Isso significa lá, espírito minúsculo, vento ou sopro, viu? Então, nas traduções, eles colocaram o espírito em maiúsculo. Em maiúsculo. Veja, tá em maiúsculo. Mas, na verdade, é minúsculo, né? Porque não tem, no meio da frase não tem, ou seja, na frase não tem a letra maiúscula, porque no hebraico a letra é tudo do mesmo tamanho. Eu vou pegar aqui uma outra Bíblia, que é a Bíblia hebraica Sefer. Não sei se vai dar para ver. Eu acho que não vai dar por causa da iluminação. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo. O Espírito, olha, minúsculo, ó, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você ler Gênesis capítulo 8, verso 1, você vai encontrar ali a mesma palavra original, rua. E vai estar escrito assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, se nós formos ver o contexto e comparando Gênesis capítulo 1 com Gênesis capítulo 8, usando a mesma palavra no hebraico, um eles traduziram como Espírito de Deus e o outro eles traduziram como o vento, ou seja, que Deus fez soprar um vento. Então um foi Espírito de Deus, o outro foi o vento de Deus, o sopro de Deus. Só que usa o mesmo original. Então aí você vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 2. É engraçado que os dois estão no contexto de água. Então, lá no dilúvio, Deus soprou um vento. E as águas baixaram. E aqui Gênesis capítulo 1, verso 2, se colocarmos e o sopro de Deus, só que aqui a palavra pairava, ela pode significar também agitava, né? Tem vários significados. E o vento de Deus agitava sobre as águas. O que vocês acham? É o Espírito de Deus ou é o vento, é o sopro de Deus? Qual que se encaixa mais dentro do contexto? Sendo que os dois falam sobre água. Então o vento de Deus soprou sobre as águas. O vento de Deus, o sopro de Deus. Ou vocês acham que é o Espírito de Deus? Lógico, eu acredito piamente no Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Mas aqui o Espírito em maiúsculo já fica um pouco difícil, né? Porque traduzir como Espírito maiúsculo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou é o vento de Deus que soprava sobre as águas, como está lá em Gênesis 8.1? O que vocês acham? Eu estou dando só um exemplo do que é contexto bíblico. O que nós devemos sempre estar analisando. E aqui nós estamos analisando todas essas questões, né? Temos aqui também um interlinear hebraico, português. Esse é para iniciante também, ele é básico.
né? Eu analisei um pouco aí também na língua hebraica. Estamos aí, vamos adquirir aí futuramente uma gramática no hebraico, uma gramática aí também no grego, um dicionário no hebraico e outro no grego também, que assim, são materiais básicos, né? Só para analisar um pouquinho no original, para a gente ter essas comparações. Se você for ver aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Alguns dizem que essa Bíblia aqui é uma das melhores traduções. É uma Bíblia de língua, ela foi traduzida para a língua francesa, depois eles traduziram para o português. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica e é uma tradução muito boa. Eu gosto muito dessa tradução. E vamos ver como que eles como eles traduziram Gênesis 1, verso 2. E lembrando que os católicos, eles são, como a maioria, né, são trinitarianos, né, são trinitarianos. Talvez alguém pode querer, né, pode não concordar, mas são documentos. Veja aqui. Aqui está escrito, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo. Um vento de Deus pairava sobre as águas. Um vento de Deus pairava sobre as águas. Me parece, não posso dar certeza, me parece que essa tradução, parece que ela foi mais coerente nessa questão dessa tradução, né, da palavra original no hebraico, devido ao contexto. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Devido ao contexto, eu acho que se encaixou melhor o vento de Deus, deve ser o Espírito de Deus. Eu acho que os teólogos, hoje em dia, a maioria dos teólogos, não sei se eu poderia dizer a maioria, mas muitos teólogos hoje, os teólogos honestos, né, e que estão sempre estudando, tem muito mais conhecimento do que nós temos, e nós estamos aqui obtendo conhecimento, mas provavelmente eles concordam que, pelo menos nesse texto aqui, como os católicos, né, os católicos são todos, acreditam no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas nesse texto aqui, eles traduziram de uma forma correta. Penso eu, né? O vento de Deus vai te colocar o Espírito, dar o Espírito na letra maiúscula. É que o tradutor, ao traduzir, como tem essas palavras que ele pode colocar, ele vai colocar a crença dele ali também. Então ele vai traduzir desta forma. Eu vou pegar outra Bíblia aqui, ó. É uma tradução boa também, da editora Paulus. A Bíblia é a tradução ecumênica, a Bíblia, tradução ecumênica da Bíblia. É uma Bíblia boa também, uma Bíblia... Vamos ver como que eles traduzem esse Gênesis capítulo 1, verso 2. Nós estamos terminando, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é interessante nós analisarmos isso aqui. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia. Havia treva na superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas. O sopro de Deus. Na Bíblia de Jerusalém, o vento de Deus. Tá aí, era isso que eu queria. Esse era um exemplo que eu gostaria de passar aí para vocês. E aí, o que vocês acham? É o vento de Deus? É o sopro de Deus ou é o Espírito de Deus? Qual que se encaixa melhor? E quando nós comparamos Gênesis capítulo 1, verso 2 com Gênesis capítulo 8, verso 2, qual que você acha que fica melhor? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou,
deixa aí um like, compartilha aí com seus amigos, com seus parentes. E comente esse vídeo, deixa seus comentários e nós vamos estar sorteando esse livro. Eu vou estar pegando o nome das pessoas que estão colocando os comentários e a gente vai sortear um livro maravilhoso. E nós estamos aí continuando. No próximo vídeo nós vamos comentar um pouco mais sobre contexto bíblico e depois nós vamos analisar vários textos. Vamos ler vários textos fora do contexto e depois nós vamos analisar eles dentro do contexto, ok? Deus abençoe os seus estudos, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo dia, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu.